Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que foi lida nessa hora. Nós oramos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra ao nosso coração. Que haja edificação na tua casa, que é a tua igreja. E que o Senhor receba toda a glória. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria falar com você nessa noite sobre esse tema que o profeta Ezequiel profetizou muito tempo atrás, mas que continua sendo atual, porque essa profecia ela encontra lugar no Novo Testamento, quando o Espírito de Deus ele é derramado sobre o seu povo, trazendo vida dentre os mortos. De acordo com o apóstolo Pedro, em Atos 2,16, se você quiser, fique à vontade, eu não vou abrir nem ler, mas ele vai dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Ele vai se lembrar da profecia que o profeta Joel profetizou e vai falar para aqueles homens que estavam ouvindo, aquele grupo de discípulos, ali no caso do Pentecostes. Ele vai dizer assim: estes são os últimos dias profetizados pelo profeta Joel. Então, lá naquele momento, há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro já nos declarou o início dos últimos dias. Um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele alertou que os últimos tempos, os últimos dias, seriam marcados por tempos terríveis, onde os homens seriam egoístas, onde os homens seriam avarentos, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, que eles amariam os prazeres dessa vida e não amariam a Deus. Seriam tempos terríveis, onde a maldade tomaria uma proporção incrível. Mas o que mais me impressiona não é a fala de Pedro, nem a fala do apóstolo Paulo, mas é uma fala de Jesus. Essa eu faço questão de ler, se você puder abrir. Se encontra em Lucas, capítulo 18, verso 8.
Lucas 18, verso 8. Jesus acaba de contar a parábola do juiz iníquo, onde ele mostra para os seus discípulos a necessidade de permanecer em oração. Ele termina com uma promessa, dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ele diz assim no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Alguns estudiosos, olhando para esse texto aqui, veem na fala de Jesus que há é como se fosse algo implícito, como se fosse uma expectativa ruim de Jesus, implícita, para os últimos dias, para os últimos tempos, a ocasião do seu retorno, onde ele pergunta: porventura o Filho do Homem achará fé na terra? E o que fica para mim, a partir dessa abordagem, tanto do apóstolo Paulo, como de Jesus, é que esses últimos dias que foram inaugurados, a partir do Pentecostes, seriam dias difíceis, seriam dias de muita incredulidade. E o problema que eu queria colocar para os irmãos nessa noite é que essa incredulidade, ela não vem vestida de incredulidade. Essa incredulidade, ela vem vestida de fé, de piedade, ela vem vestida de forma muito bonita, como se as pessoas fossem de fato cristãs, como se os crentes modernos fossem de fato cristãos verdadeiros. E não é isso que eu vejo quando eu faço uma análise sincera do nosso movimento evangélico atual. Eu vejo um movimento evangélico no Brasil, especialmente, muito preocupado com modernização, muito preocupado com estética, muito preocupado com tecnologia, mas pouquíssimo preocupado com a palavra de Deus. Eu vejo um universo evangélico hoje, onde as pessoas, elas não têm temor, elas abrem a Bíblia e elas falam o que elas querem. Víamos conversando, eu no carro com a minha mãe, e víamos falando sobre essa situação que nós vemos hoje no cenário evangélico, de muitas igrejas, muitas denominações. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua vertente, cada um tem a sua interpretação, e a gente fica nesse ambiente plural evangélico, que cada um tem a sua forma de ver igreja, cada um tem a sua forma de crer. Só que quando você começa a folhear a Bíblia, você vai vendo que isso não se sustenta. Porque o público que era fiel após o Pentecostes era aquele público que perseverava no partir do pão, não era isso? E na oração e e que mais? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, não é para cada um ter a sua interpretação. Não é para cada um ver a fé da forma que quer. É para cada um que se diz cristão seguir e permanecer seguindo a doutrina dos apóstolos. E para isso a gente precisa ter temor no nosso coração, para que a gente se dobre à Escritura. Certa vez eu estava ouvindo um pastor, muito sério por sinal, e ele disse o seguinte: se você vier até a minha igreja e mostrar para a gente que a gente está errado, pela palavra, a gente vai se dobrar à Escritura. Mas se você não conseguir fazer isso, e a gente te convencer de que você está errado, você tem que se dobrar à Escritura. A nossa experiência não pode nunca estar acima da Escritura. A nossa experiência tem que sempre estar abaixo da Escritura, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Amém? E eu queria falar sobre isso. Eu vejo hoje uma geração inédita de cristãos incrédulos. O famoso crente ateu. Vocês já ouviram falar sobre isso? São aqueles que são cristãos de boca. Não foi isso que Jesus falou? Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que eu estou ficando doido, gente? É só você abrir rapidamente o seu Instagram, quem é que usa, o seu YouTube, quem é que usa, as suas redes sociais, a televisão, quem ainda vê, e você vai ver assim uma discrepância enorme com os valores que a gente encontra na palavra de Deus.
E o perigo é quando a gente começa a abraçar essas coisas. Quando a gente começa a deixar essas coisas entrarem no nosso coração. E quando a gente vai ver, a gente está sendo influenciado por esses mesmos movimentos. Que estão indo longe da palavra de Deus. Que estão indo longe da doutrina apostólica. Com roupa bonita. Com roupa de cristão, com roupa de crente. Com roupa de evangelho. Quando isso não é evangelho. E aí eu quero voltar aqui para o texto de Ezequiel, porque isso também aconteceu na época de Ezequiel. Israel era a nação escolhida por Deus. Os irmãos conhecem bem a história. Deus chama um homem chamado Abraão e diz a ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou te fazer grande, eu abençoarei você e te farei uma grande nação. Você vai ser tão numeroso quanto as estrelas que são do céu. Quanto a areia que está na praia do mar, você vai ser tão numeroso quanto isso. Eu vou te abençoar, Abraão. E Abraão então sai da sua terra e começa a percorrer aquela terra que nós entendemos como a Canaã, certo? A terra dos cananeus e outros povos que também estavam ali presentes. E Deus começa uma história muito fantástica através de uma só pessoa, e a sua família. Uma pessoa que tinha problemas e dificuldades, mas que aquela pessoa avança com o tempo, em obediência, com alguns tropeços, mas ele avança, ele se torna um modelo. Ele se torna o pai da fé para a nação de Israel. Depois de um tempo a gente tem a figura de Isaac, depois a figura de Jacó, então com José e seus irmãos entrando no Egito e passando ali um tempo se tornando escravos, durante 400 anos aproximadamente, na terra do Egito. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés e fala: Moisés, vai até lá, libertar o meu povo que está escravizado. Porque eu tenho uma promessa, eles vão herdar uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, e eu vou conduzi-los, estarei à frente desse povo. Então Moisés vai com seus irmãos, Arão e Miriam, se tornam líderes do povo de Israel. Depois daquelas 10 pragas sobre Faraó, Deus liberta o povo do Egito e começa a fazer uma série de milagres, coisas impressionantes. Além das 10 pragas que foram impressionantes, começa um show de milagres do Senhor no deserto. Ele abre o Mar Vermelho, ele começa a fazer uma série de coisas, ele começa a alimentar Israel com comida que caía do céu, a tirar água de rocha. Então Deus começa a fazer coisas incríveis, a demonstrar o seu poder, a fazer o seu nome grande, através de um povo que era pequenino. Mas que quando sai do Egito, a ideia é que o povo tem ali mais de 2 milhões de pessoas. Porque eram 600 mil homens, que o texto diz, além de mulheres e crianças. E um misto de gente que sai junto com eles. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saem do Egito e vão para o deserto e são sustentadas por Deus. E Deus vai se engrandecendo através deles. Só que aí, no primeiro momento, todo aquele povo que sai do Egito demonstra uma incredulidade impressionante. A ponto de Deus falar: não, vocês não vão entrar na terra. Vocês são incrédulos. Vocês são desobedientes. Vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Vocês todos morrerão no deserto. Os filhos de vocês vão entrar, porque eu vou cumprir a minha promessa. E morre toda aquela geração durante 40 anos no deserto. Inclusive o líder deles, Moisés, morre por causa de uma desobediência no deserto. Mas ele é fiel. Ele transforma agora Josué num novo líder e vai adiante do povo. E vai abrindo espaço e começando agora a entrar e tomar toda aquela terra de Canaã. Depois de um tempo, com mais desobediência, Deus então agora começa a levantar juízes na terra. O povo de Israel fazia cada um o que bem entendia. Cada um fazia o que bem achava aos seus próprios olhos. Então Deus suscitava juízes para fazer justiça na terra. Até que encontramos um juiz chamado Samuel. Um homem que foi dedicado por sua mãe desde pequeno. Foi criado no templo e foi um homem fiel, muito fiel. Um exemplo de piedade, de fidelidade, de temor a Deus. E esse homem, ele figura como um juiz. Ele figura como um profeta. E ele figura também como um sacerdote para o povo de Israel. Ele era um ícone.
alguém a quem Deus falava e transmitia suas revelações, as suas orientações ao povo, mas o povo começa a fazer o quê? Olhar para as outras nações. Obrigado, irmão, que me ajudou aqui, agora eu me atrapalhei. O povo começa a olhar para as outras nações, e o que eles falavam? Nós queremos um rei. Nem sabiam, né? Nós queremos um rei. Para quê? Para lutar as nossas batalhas. Como se Deus não lutasse as batalhas deles. Como se eles não tivessem ganhado de todos os inimigos que eles enfrentaram. Mas eles queriam ser como os outros povos. A ponto de Samuel virar e dizer, poxa, ficar entristecido. E Deus vira para ele e fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim, o Deus deles, para que eu não reine sobre eles. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tenho um propósito com isso. E Deus então agora levanta um rei vitorioso. Na última vez que eu vim aqui, se não me engano, a penúltima talvez, eu falei sobre ele, o rei Saul. Homem vitorioso, bonito, alto. E aí depois dele, um processo de desobediência, Deus então muda os planos para com Saul e levanta um novo homem, um homem segundo o seu coração, um homem chamado Davi. Homem que foi fiel, um exemplo de fidelidade, a semelhança do que foi Samuel. E esse homem então dá seguimento àquilo que nós entendemos como sendo o reino unido de Israel, que vai até o seu filho Salomão, onde as 12 tribos de Israel viviam juntas, compactadas na terra de Israel, na terra de Canaã. Até que o filho de Salomão, Roboão, insiste em dobrar os impostos, em deixar mais pesado o jugo daquele povo. Ganância, poder. E Deus então rompe. E Deus então remove 10 tribos para o norte, 2 tribos ao sul. E então acontece a divisão entre as 12 tribos de Israel. O povo que era unido pelo Senhor no deserto, se torna agora um povo dividido, com 2 reis diferentes. E nós conhecemos muito bem a história, as nações que viveram ao norte de Israel. A Bíblia comumente vai chamar isso aí de Israel ou de Efraim, ou até de José em alguns momentos. Foi a tribo que demonstrou desobediência, do início ao fim. Os reis todos eram ímpios, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E foram herdando cada vez mais rápido juízo, castigo da parte de Deus, na sua terra, na terra do norte. Mas ao sul Deus preservou os filhos de Davi no trono. E a gente tem uma recorrência maior de fidelidade. Ainda que alguns homens tenham de fato feito o que era mal aos olhos do Senhor, Deus ainda preservou mais o povo de Judá e Benjamim, as 2 tribos ao sul. E continuou com a sua promessa, com a sua bênção sobre essas 2 tribos, ainda que não tenha esquecido da tribo do norte. Por que eu estou falando isso? Para a gente chegar nesse momento em que Ezequiel está profetizando, recebendo visões da parte de Deus. Porque agora Ezequiel está no exílio babilônico. Em primeiro lugar, você sabe que Israel do norte foi aniquilada praticamente pela Assíria, que era um grande império da época, em torno ali do ano 700 e pouco antes de Cristo. Então, a Síria tinha um método político no sentido de acabar com a religião, acabar com a cultura, acabar com a etnia dos povos, para que o seu poder prevalecesse. Então, ele pegava um povo, tirava da sua terra e pegava os outros povos e colocava naquela terra. E começava aí uma espécie de sincretismo religioso. Ninguém tinha mais identidade. Então, os judeus do norte que ficaram, ou melhor, os israelitas do norte que ficaram, eles não tinham mais identidade, porque eles começavam a se mesclar com as outras culturas, com as outras religiões, com os outros ídolos que tinham na terra, e vice-versa. Os outros povos começavam a se dizer israelitas, começavam a dizer que adoravam Yahvé, adoravam o Deus de Israel, mas na verdade era uma loucura, era uma bagunça. Esse povo então foi mexido, foi aniquilado, a sua terra foi arrasada, e o seu povo foi deportado para várias regiões do Império Assírio. Mas a tribo do sul, Judá e Benjamim, foi preservada. Aproximadamente 150 anos depois do cativeiro assírio, vem o cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor, ele faz um cerco em Jerusalém, que era a cidade fortificada, a capital de Israel, do sul, no caso, de Judá.
E aquele cerco demora ali alguns anos e começa o profeta Jeremias a profetizar, a dizer para o povo: olha, arrependam-se, parem de pecar, voltem-se para Deus. E quando não dava mais, ele dizia: olhem, se rendam ao rei Nabucodonosor, é inevitável, vocês vão para o cativeiro, é inevitável, rendam-se, vocês não vão ganhar essa batalha, Deus não vai abençoar vocês aqui. E o povo fazia o quê? Incredulidade, do início ao fim. Até o ponto de o último rei, Zedequias, não acreditar naquilo que o profeta Jeremias disse. Ele falou: Zedequias, é a sua chance agora, traduzindo, né? Não, você está mentindo. E todo mundo desacreditava na pregação do profeta Jeremias. Até que foi inevitável, Zedequias foi capturado, seus filhos foram mortos diante dos seus olhos, e os seus olhos foram furados, sendo que a última cena que ele viu foi a morte dos seus filhos. E começa então o cativeiro babilônico. Começa, Ezequiel é levado junto com alguns nobres, junto com alguns sacerdotes. Ele começa ali naquele período de cativeiro ter visões. E aí a gente entra na primeira parte do texto novamente, onde ele vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam muito secos. A minha tradução diz: estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Fala para mim, irmãos. Falem para mim. Qual seria a sua esperança? Se transporta lá para 500 e pouco antes de Cristo. Não tinha tecnologia cibernética. Não tinha internet. Não tinha muitos livros de história escritos. O povo agora está sendo finalizado por um rei poderosíssimo. Eles sabiam o que tinha acontecido com Israel do Norte. Tinha sido transportado para vários lugares. Tinha sido arruinado. E agora eles estão sendo cercados, seus sacerdotes, seus profetas, seus nobres, seus reis, sendo capturados. E Jerusalém, a grande cidade, a gloriosa cidade, construída e aperfeiçoada pelo rei Davi, é arrasada, é posta abaixo, o templo é queimado, tudo acabou. Qual é a esperança que o povo tem? Fala para mim. O que o povo poderia esperar diante de uma situação assim? Se transporta para aquele tempo e pensa: o que você esperaria estando agora com umas cadeias na sua mão, pessoas sobre você, que mandam em você, porque agora você é um cativo. O que você faria? Qual seria a sua esperança? Será que você ainda teria esperança? E isso aqui, o texto vai dizer que é a figura de Israel. Israel está no cativeiro, e eles são representados aqui por um cemitério. Ossos, cadáveres, sem vida nenhuma, sem esperança alguma, eles estão muito secos, acabou a esperança, não tem nenhum resquício de vida. Só fica o osso, você sabe. Só o osso fica. Não tem mais nada, acabou a esperança. O que você faria diante de uma situação assim? Seria esse o fim da nação? Seria esse o desfecho das grandiosas promessas que Deus fez a Israel, a Judá? A promessa que ele disse a Davi que sempre teria um descendente no seu trono. Seria esse o fim? Depois de tantas bênçãos, de tantas misericórdias, o povo permanecia incrédulo. O povo permanecia desobediente. E como esperar pelo bem, quando você só faz o mal? Como ter esperança, se está na cara que a culpa de tudo aquilo ali é sua? Tem um texto que eu costumo gravar no meu celular que diz assim, eu tento memorizar, de Provérbios, que diz: a estultícia do homem conduz a sua vida à ruína, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A nossa loucura, a nossa insensatez acaba com a nossa vida,
mas no momento do problema, em que as consequências chegam, a nossa ira é contra o Senhor. Que contrassenso, não é? Que contrassenso. Mas que esperança Judá poderia ter? O que eles poderiam esperar? Ah, se dependesse só do povo. Ah, se dependesse só de nós, nós estaríamos lascados. Concordam comigo? Se dependesse só da nossa justiça, se dependesse do nosso vigor, estaríamos fritos, encerrados, acabados. Mas graças a Deus, nós dependemos de Deus. Graças a Deus, o nosso futuro, o nosso presente, não repousa sobre as nossas forças. Elas repousam sobre as mãos do nosso Deus, que tem um caráter santo. Concorda comigo? Olha comigo para o verso 4. Disse-me ele: profetiza esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que faria entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A diferença de Israel não é Israel. O que faz Israel ser o que é, o que foi, ou traduzindo para o nosso tempo, o que faz ser a igreja, que é composta de judeus e gentios, somos nós. O que faz a igreja ser o que é, não é a igreja, é o Senhor, é Jeová. Amém? Vá rápido comigo para Jeremias 29. Para a gente ver um pouquinho desse caráter santo, desse Deus que não falha, que não retarda a sua promessa. Jeremias 29, de 8 a 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas. Só contextualizando, Jeremias está profetizando, advertindo o povo: vocês vão ser destruídos. Todos vão para o exílio, a não ser uma pequena porcentagem do povo. Não tem jeito. E tinha profetas profetizando coisas boas. Profetizando coisas boas. Jerusalém está cercada, Jerusalém está arrasada, e tem gente falando coisa boa. Daqui a pouco eu chego nesse ponto sobre a nossa realidade hoje. Mas diz assim, verso 8: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? Acorda aí, irmão, vai. Quantos anos? 70 anos. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Olha que coisa fantástica. Tinha sido profetizado com antecedência. Ele está falando aqui: vocês vão para o exílio, vocês vão ser derrotados, mas eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta para a terra, porque eu tenho uma promessa. Por causa do nome de Deus, do nome de Jeová, é que Israel não sucumbiu. É que Judá não se tornou como a tribo do norte. Israel, a tribo de Judá e Benjamim, foi preservada, mesmo no cativeiro babilônico. Foi preservada, foi purificada, foi transformada. Nós vemos que após o cativeiro, aquele grau de idolatria que se via antes, foi praticamente usurpado, acabado, exterminado. É claro que vieram outros enganos, sem dúvida, mas aquela idolatria que eles tinham antes foi sendo purificada através desse momento de cativeiro. Olha o que diz o texto, continuando ainda, Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
E algum judeu poderia pensar, não de mal. Nós fizemos tudo errado, nós fomos incrédulos do início ao fim, nós fomos destruídos. Como é que Deus tem pensamentos de coisas boas a nosso respeito? Como pode ser? Como é que pode ser isso? Ele vai dizer, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha que coisa fantástica. O que faz de Israel ser o que é e voltar à sua terra é o nome do Senhor. É a sua promessa. E aí eu queria fazer um paralelo com os tempos atuais. Vou até tirar aqui o microfone para não derrubar nada, né? Israel está sendo exterminada. Judá está sendo alertada de que o ultimato chegou. Não adianta lutar. Lutar vai ser pior. O negócio vai ficar sinistro, trágico, terrível. Vai ficar ruim. As coisas estão ruins. As coisas não estão boas. O povo de Deus não está sendo fiel. Judá era o povo que tinha sido considerado como sendo o remanescente ali, que permaneceu fiel por mais tempo. Mas o povo estava herdando as consequências dos seus próprios pecados. E aí chegavam os profetas e diziam, vai ficar tudo bem. Alguma semelhança? Vocês conseguem ver? Alguma semelhança com o tempo atual? Os profetas modernos, vocês conseguem ver? Está tudo bem. Isso não é pecado, não. É só um transtornozinho aqui, outro ali. Não, é assim mesmo. Nós somos carne, nós somos falhos. Deus nos ama, tem um plano maravilhoso para nós. Não, Deus não está chateado com você. Não. Cair em adultério faz parte, acontece, levanta e prossegue, faz parte. Né? A incredulidade, né? A gente colocar outras coisas, a Bíblia só é muito fundamentalismo. A gente pode ter a nossa interpretação. Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí vem Jeremias e fala, não está tudo bem. Não está tudo bem. E Deus falou outra vez dele, não vos enganem os profetas que estão indo falar para vocês que está tudo bem. Eu nunca os enviei. E eu vejo assim, tremendamente pessoas falando cada aberração em nome de Deus, em nome da Bíblia, que não se sustentam por uma simples leitura do texto bíblico. Você não precisa ser PhD em hermenêutica, que é a arte de interpretação bíblica. Você não precisa. É só você ser honesto. E você ler alguns textos que você vai ver que as coisas não se sustentam. Como dizia um dos profetas modernos, não vou citar o nome dele, acho que as pessoas já vão reconhecê-lo, dizendo que você é o centro de Jesus. Isso é uma aberração teológica, uma ofensa ao Evangelho. E os evangélicos estão seguindo esse homem. E outros homens falando essas coisas. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Vamos voltar para o texto. Ezequiel 37. Deus diz, eu nunca os enviei. Mas mesmo Israel fazendo tudo o que fez, Israel não sucumbiu. Recentemente eu conversava com um colega que não é cristão, tem suas dúvidas, não crê muito bem em Deus, mas tem suas dúvidas. Ele perguntava, como é que pode um povo resistir por tanto tempo na sua fé? Nós entendemos pela palavra de Deus que Israel, a nação de Israel hoje, vive enganada. Por quê? Porque do judaísmo saíram os cristãos. Concorda comigo? Som, foi? Do judaísmo saíram os cristãos. Você concorda? As pessoas falam que os cristãos... Não, calma aí. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Não tinha nenhum, eram todos. Por quê? Porque eles tiveram um encontro com Jesus. Pedro, Paulo, Mateus e todos os outros tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E Lucas vai dizer dos quais ainda a maioria ainda vive, está aqui até hoje. Pode perguntar lá, ó. Vocês não viram? Viram?
O mundo foi virado de pernas para o ar, como diz o Evangelho. Então, os judeus vivem enganados. Não foi o que Jesus falou? Vocês estão errados. Vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi Jesus que falou que os judeus estavam errados. Não somos nós. Mas por que Israel ainda assim permanece firme na fé em um único Deus? Mesmo depois de tantas coisas. Mesmo depois de tantos ataques. Mesmo depois dessa loucura que nós vimos no ano passado, dia 7 de outubro. Foi? Outubro, não foi? No ano passado. Ano retrasado, não. Ano passado. Ah, é porque nós já viramos o ano. Obrigado, irmão. Vimos crianças sendo mortas simplesmente porque eram judias. Temos mais de 100 pessoas contabilizadas, ou 100, num cativeiro há mais de um ano. Por quê? Porque são judeus? É isso? Como é que o povo de Israel consegue existir até hoje? Crendo no único Deus. Porque eles creram no Deus verdadeiro. Eles creram no Jeová, no Yahvé, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas. Mas nós tivemos os nossos olhos abertos. Nós saímos de lugares onde a gente nem poderia imaginar. Deus nos tirou de lá. E aí a figura da igreja aqui nesse texto é o seguinte: Deus tirou a gente de tudo quanto é nação. Do Brasil, dos Estados Unidos, da Polônia, da Inglaterra, do Irã, de tudo quanto é lugar. Deus tirou gente e continua tirando gente, porque Ele vai dar vida àqueles que Ele quiser. Aqueles que creem no Seu nome. Você percebe isso? Olha a sua semelhança, olha a semelhança de Israel conosco nesse tempo. Se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, da nossa própria vontade, a gente estaria perdido. Eu coloquei aqui: as promessas de Deus e o seu caráter são a nossa única segurança. Nossa única segurança. Você só foi salvo, você só está sendo salvo, você só será salvo por causa de Deus. Se dependesse de você para se sustentar numa vida de santidade, você já era. Não se sustentaria. E você sabe por que Deus não te pune todo dia por causa dos seus pecados? Porque Ele é teu Pai. Porque Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Para dar um fim bom para você. Mesmo sem você merecer. Não ache que você mereça alguma coisa. E aí é impressionante essa justiça do homem, de achar que pode merecer a salvação. Você vai conversar com o Espírito e ele vai dizer isso. Não, cada um tem aquilo que merece. Eu estou colhendo as coisas que eu plantei na outra vida, e na próxima eu colherei aquilo que eu estou plantando hoje. Como assim alguém nascer doente? Que isso? Deus seria injusto. Gente, se dependesse dos nossos próprios méritos diante de um Deus santo, estaríamos todos acabados, arrasados. E é por isso que é uma loucura, o mundo não consegue entender isso, não. Porque não consegue entender um Deus santo. Um Deus que não é igual a gente. Que não está aqui para fazer nossos caprichos e nos dar uma vida maravilhosa e fazer com que eu seja feliz. Ele está aqui para glorificar o nome dEle, e por causa da sua muita misericórdia, Ele faz a gente participante dessa missão, desse povo abençoado, transformado, santificado, do qual muita gente hoje não consegue entender. Como é que hoje um cristão pode dizer que é cristão se não tem santidade na vida? Como é que é isso? Foi o que Jesus que falou. Se alguém quiser ser meu discípulo, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Dia a dia. Tome a sua e morra para si mesmo. Ele está falando, morra para você. Ficou claro para aqueles que ouviram ele naquela época. Cruz era sinônimo de morte. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está disposto? Eu gosto de pensar sobre isso.
Jesus não falou assim, ó, quem quer ser um bom discípulo aí? Alguém quer ser um bom discípulo aí? Ó, o bom discípulo é assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Não, não falou isso. Ele falou, quem quiser ser meu discípulo, qualquer deles, qualquer um, meu discípulo, só negando a si mesmo, só morrendo, nascendo de novo. Ué, mas como assim? Assim, morrendo. Traduzindo para a nossa linguagem aportuguesada, abrasileirada. Deixa Jesus mandar na sua vida agora. Porque se ele não manda na tua vida, significa que ele não é o teu Senhor. Se ele não é teu Senhor, ele também não é teu Salvador. Concorda comigo? Porque Senhor e Salvador é uma coisa só, é um pacote. Né? Você vai lá na Smart Fit. Ó, vou falar para o Caio agora, hein? Caio, você vai lá na Smart Fit. Tem um pacote lá, pacote Black, né? Premium não, é Smart. Tem um outro lá. Quando você fecha, vem um pacote. Não vem uma coisa ou outra, vem um pacote. Você tem direito à cadeira de massagem ou não, né? Você pode fazer aula coletiva e tudo aí, tudo aí. É um pacote. Agora, Jesus não é Senhor ou Salvador, Ele é Senhor e Salvador. Se Ele me salva, Ele também me santifica. Se Ele me salva, Ele também manda na minha vida. Ou então, não sou seu discípulo. Ou então, eu sou simplesmente aquilo que nós entendemos como um cristão nominal. Bonito cristão nominal. Bonito. Diante dos olhos das pessoas, não dos olhos de Jesus. Não foi isso que Ele disse? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expelimos de demônios, em Teu nome curamos. Senhor, Senhor. Jesus vira para eles e diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Obrigado, irmão. Eu nunca vos conheci. Por que Ele nunca conheceu eles? Porque eles praticavam a iniquidade. Aparentemente a teologia estava correta, né? Senhor, Senhor, Ele é o Senhor, é Jesus. Nós o conhecemos, sabemos a sua palavra, fazemos milagres em seu nome, fazemos muitas coisas. Mas Jesus vira e diz, eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim. Por quê? Praticantes da iniquidade. Vida de pecado. Vida de indiferença com a palavra de Deus. Vida de falta de temor a Deus. Só tem temor aos homens. Só existe amor próprio ali dentro. Não amor a Deus. Porque o amor a Deus nos esvazia do nosso amor próprio. E nos faz olhar para o próximo. Estão comigo, irmãos? Segura aí o sono aí. Vamos lá. Verso 7. Para a gente chegar na parte final do nosso sermão. Então profetizei-me segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vá rapidamente, por favor, para Efésios 2, versos de 1 a 5, para você ver o que isso tem a ver conosco, a igreja cristã.
Efésios 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você já foi no cemitério e falou assim, ó, para o morto, ó, ressuscita. Acorda. Os irmãos já tentaram, né? Algum aqui? Corajoso. Já tentou não, irmã Ilma? No cantinho do ouvido? Irmão, ressuscita. Só os corajosos. Mas já tentou isso? Já conheceu alguma história de alguém que tentou isso? A gente conhece a história de gente que ora, né? Senhor, o Senhor pode tudo, o Senhor pode ressuscitar esse irmão. A gente ora mesmo. Porque a gente sabe que Deus pode ressuscitar. Tu já viu essa cena? Eu nunca vi. Seria chocante. Seria chocante. Mas qual é o natural? Mortos não ressuscitam. Mortos estão mortos. Acabou. Esse não é o natural? Só um milagre pode fazer com que eles voltem à vida. Só uma atividade sobrenatural. Um poder divino. Só isso. E foi exatamente o que aconteceu conosco, não foi? Não foi? Espiritualmente, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Morto pode escolher a hora que revive? Foi você que procurou Jesus ou foi ele que te achou? Fala para mim. Ele te achou. Você não queria nem saber de Jesus. Você estava vivendo a tua vida. Você estava fazendo o que você bem queria. Não é o que o texto diz? Nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como todo mundo. Todo mundo é igual. Filhos da ira. Nascemos filhos da ira. Nascemos inimigos de Deus? É chocante, né? Não é chocante? Na nossa cultura meio católica, meio evangélica, em 2025, a gente ouvir que nós nascemos inimigos de Deus. É chocante, não é? Mensagem do Evangelho. É essa a mensagem do Evangelho. É por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos de reconciliação, de redenção. Por isso que foi derramado um sangue naquela cruz. Porque nós éramos inimigos. Porque nós fazíamos o que queríamos. Porque nós éramos donos da nossa própria vida. E ainda assim achávamos que éramos amigos. Achávamos que éramos amigos de Deus. Achávamos que agradávamos a Deus. Quando na verdade nós éramos filhos da ira, como todos os outros. Todos os outros. E o que foi que mudou a cena? Baseado em Efésios 2 aí. Me ajuda aí, vai. O que mudou a cena? Ele nos salvou. A misericórdia de Deus nos alcançou. É isso que muda a nossa história. É isso que mudou a sorte de Judá no cativeiro. A misericórdia. O povo não merecia nada. O povo era para ter ficado realmente sem esperança. Era para o povo ter acabado. Era para o povo ter sido destruído, mesclado com outros povos, perdido a sua língua. Mas hoje, depois de tanto tempo, 2.500 anos, você vai a Israel, e ainda tem gente falando hebraico. Que coisa doida. Como pode? Ainda tem gente acreditando num só Deus. Ah, que coisa doida. Aquele Deus que criou os céus, que foi falado lá em Gênesis, eles continuam crendo. Mas vem cá, vocês sofreram tudo isso aí, vocês não pararam de crer nesse Deus? Pergunta agora para Israel. O Israel moderno mesmo. Não.
continuamos crendo num só Deus. Mas você não está vendo aí? O povo é escravizado aí só porque é judeu. Acabaram de passar por um holocausto onde 6 milhões de pessoas foram mortas porque eram judias. Estima-se que aproximadamente um pouco mais do que 1 milhão de crianças foram assassinadas no holocausto. Só porque eram judias. Crianças. Crianças. O que aconteceu recentemente lá por causa do Hamas, não foi? Entraram num lugar onde mais de 40 crianças tinham sido lá decapitadas, mortas. Porque eram judias. Vocês não vão deixar de crer, não? Não. Quanto mais nós, que conhecemos o mesmo Deus verdadeiro, só que agora num relacionamento paternal. Coisa que o Israel moderno ainda não conheceu. Essa filiação, essa adoção por meio de Jesus. Porque eles continuam rejeitando Jesus. Você percebeu, né? Alguns judeus ainda estão se convertendo. Mas a maioria da nação ainda resiste. Eles acham que o Messias ainda vem. Não, já veio. Curioso que recentemente eu estava vendo uma entrevista, muito aparentemente ali em Israel, com alguns jovens, inclusive com alguns mais velhos, e a pessoa lia Isaías 53. Ele falava sobre a figura de Jesus. Ele perguntava, vem cá, me responde aqui. Isso aqui é Tanakh, que é a ideia dos livros proféticos deles, ou isso aqui é Novo Testamento? Fala para mim. Aí todo mundo falava, isso aí é Novo Testamento. Isso aí não é como nós entendemos o Velho Testamento. Os israelenses modernos falando. Lendo o texto bíblico, eles falavam, não, isso é Novo Testamento. Aí ele falou assim, sabe que verso é esse? É Isaías. Isaías? Não está claro que é Jesus? Está muito claro. Lê lá Isaías 53. Vê se não está claro. Está muito claro. Mas nós temos isso. Essa revelação que nos foi dada não por causa do que você fez. Não porque você é alguém legal. Não porque você tem um nobre nascimento. Mas por causa da misericórdia dele. Ele nos lavou, ele nos regenerou, ele nos tirou de onde nós estávamos. Porque nós não prestamos mesmo. Mas ele presta. O caráter dele é maravilhoso. Ele é santo. Ele é majestoso, ele é glorioso. Ele é digno de honra e glória. Ele é digno da sua vida por inteira. A sua vida inteira deve ser devotada a ele. Seus pensamentos, sua rotina. Você organiza a sua vida com base em quê? Nas suas preferências? Ou com base na vontade de Deus para a sua vida? Ou com base na santificação do Espírito sobre a sua vida? Se não for, você precisa repensar, rearrumar a sua vida. Voltemos lá, para finalizarmos então nossa reflexão de Ezequiel 37. Porém, vós o meu Espírito e vivereis. O nosso destino, de fato, é desesperador. Ainda que muitos não creiam. Olha para o teu cenário paralelo aí. Olha para o teu cenário evangélico. Pensa nas igrejas modernas. Pensa no que os pregadores modernos falam. Não é desesperador você ouvir, por exemplo, que você é o centro de Jesus? Você ouvir como um outro famoso vai dizer o seguinte, olha, foi bom o que você viveu? Foi perfeito? Foi agradável? Não? Então não foi a vontade de Deus. Como é que é? Não foi bom, não foi perfeito, não foi agradável, então não é a vontade de Deus. Então o que eu estava vivendo, aquela tristeza, aqueles problemas, aquela provação no trabalho, na igreja, no meu dia a dia, na família, não é a vontade de Deus? Não. E você vai ler o texto e vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso não depende de você, não. Tem nada a ver com você. Palavra do pregador moderno. Que absurdo. Mas que ofensa à palavra de Deus. E a gente ainda dá ouvido para essas pessoas. Como é que pode? Um cristão hoje, sério, dá ouvido para alguém que fala uma coisa dessas. Isso é um absurdo. Precisamos rever os nossos conceitos, repensar a nossa teologia. Mas graças a Deus, graças ao seu Espírito Santo que foi derramado e que transforma completamente a nossa existência.
o nosso passado, presente e futuro foram completamente transformados. Mas calma aí. Passado transformado? Como assim? É porque ele não pesa mais sobre a minha vida. Ele foi agora enterrado. Meu passado pecaminoso, quando eu vivia longe de Deus, até os meus pecados que eu fiz depois que eu me converti, acabou. Deus lançou longe da sua vista. Como a gente costuma dizer, não é? No mar do esquecimento. Tudo foi mudado. Teu presente foi mudado. Teu futuro foi mudado. Você não vai para o lugar que você ia mais. Por causa do Espírito que te deu vida. Da misericórdia de Deus que te alcançou. Isso faz de você uma pessoa completamente diferente. Completamente transformada. Para que agora você viva para a glória de Deus. Talvez você esteja assim. Parecido com Judá. Sem esperança. Atribulado. Sem entender o propósito da sua vida. Não sei. Eu não conheço o seu coração. Talvez você esteja assim. Talvez quando você analisa os frutos da sua vida hoje, você não veja tantas coisas, tanta santificação, ou tanta certeza da salvação. Ou quem sabe, as muitas dúvidas sobre a Bíblia não deixam você firmar a sua vida na igreja. Muitas dúvidas. Pastor Maurício tem uma frase muito interessante que ele diz: eu prefiro entrar no céu cheio de dúvidas sobre a Bíblia do que no inferno cheio de certezas sobre ela. Muito interessante isso. A gente tem dúvidas mesmo. A gente tem muitas questões na nossa mente que às vezes a gente não sabe resolver, mas nós temos uma certeza. Nós temos uma esperança. Não temos? E não dá para fugir, irmãos. Ela não está fora desse livro. Desculpe. Esse livro não tem erros. Esse livro é de fato infalível. Ele é inerrante. E pasme, esse livro é suficiente para a sua vida. Não há outro. Não há outra ciência. Não há outra revelação. Esse livro é suficiente para guiar a sua vida. Em questões de fé e prática. Tudo aquilo que você precisa crer. Tudo aquilo que você precisa fazer está aqui. Não fuja. Ou se fugir, não se diga cristão. Diga que você é outra coisa. Mas se você se diz cristão, você é o povo da Bíblia. Você é o povo do livro. E nós temos algo que vai fazer com que nós não sejamos envergonhados, como aqueles praticantes da iniquidade que Jesus disse. E o motivo disso é que nós entregamos a nossa vida a Jesus. É que Ele é a nossa esperança. Se a nossa esperança é Jesus, então nós podemos ter a certeza de que Ele voltará. E a semelhança de Ezequiel 37. Já aconteceu conosco o Espírito dando vida, mas Ele vai nos trazer para Ele, Ele vai nos estabelecer na Jerusalém celestial. Vai nos reunir com o seu povo, de onde nós nunca sairemos. E seremos felizes para sempre. Por quê? Porque estaremos com Deus. Nós estaremos com o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão preciosa, Deus. Ela é uma lâmpada tão forte. E que o Senhor nos dê coragem para viver, Deus, nos Teus caminhos. Senhor, é muito triste olhar para o movimento evangélico atual e ver aquilo que tem feito com a Tua palavra, Senhor. Mas o Senhor conhece os seus. O Senhor preserva a Tua igreja, Deus. E nós oramos para que o Senhor continue nos santificando.
Nós oramos para que o Senhor nos proteja dos enganos, para que a nossa vida possa ser agradável ao Senhor. Em nome de Jesus.